mãos ao poder, a seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é. Poderoso Ele Ele é pra fazer muito mais, infinitamente infinitamente mais poderoso. Ele é. Oi, meninas! Tô aqui aguardando a nossa entrevistada de hoje, a Anne. Como é que vocês estão? Oi, Ju, tudo bem? Maísa, Frau in Bewegung. Vocês estão me escutando? A imagem tá boa? Paz, minha linda! Hoje a gente vai estar entrevistando a Anne, um milagre do Senhor, né? Ela passou por um câncer grave no 4º grau, grau da morte. Oi, Anne, tudo bem? Eu vou te chamar, peraí. Vou chamar a Anne agora, gente, pra gente começar a nossa live. Tudo bem? Bora, Anne, canta! Para fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Tive que aprender um pouco a música, tá? Pra fazer tudo pra você. É. Essa música, você sabe por quê, né? É. Tá tudo bem com você? Deixa eu aumentar aqui o som. Tudo bem, graças a Deus. Eu uso fone para não ter problema. Tá bom, Ai, tá bom. tudo Olha, bem, graças a Deus. eu enfeitei aqui o cenário pra você, tá? No movimento Outubro Rosa Cristão. Ah, coisa linda. E não, eu podia ter colocado algo de rosa, nem me lembrei. Coloquei azul. Eu não sei quem é que tá aqui no glamour, se o meu vestido ou se é a cortina. É... Ah, mas tem a orquídea. Tem a orquídea, que é um tom de lilás, rosa. Ué, essa daqui é a Laurinha, tá? É a boneca Laurinha. Ah, olha que legal. De Marcos 9:23 em alemão, que diz assim: tudo é possível que crê. Olha só. É isso Então, aí. mana, vamos começar? Que as meninas estão super ansiosas para saber Ai, o que sei. aconteceu na sua vida. Eu vou passar aqui um pouquinho a musiquinha. Aham. Pronto. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Aham. Maninha linda do meu coração, muito obrigada por ter aceito, né, esse convite. Você sabe que só quem já passou por batalhas que nem você passou, principalmente você. Eu tive câncer, você sabe, mas eu não cheguei ao seu nível não, mano. Então você é mais do que um milagre, você é 4 vezes mais um milagre, sabe? Porque eu fui no primeiro estágio, você já era no 4º estágio, não foi isso? O estágio que os médicos chamam isso de o grau da morte, né? Uhum. E olha, gente, para vocês verem, olha só o grau da vida que Deus deu para ela, gente. Ela não é linda, meninas? Obrigada. Muito linda. Mãe, Obrigada. por onde você quer começar? Acho que vamos começar pelo começo. Vamos. Não, mas em primeiro lugar eu quero agradecer, né, o convite, dizer um oi para todas as meninas, né? E eu sei que muitas já conhecem, assim, a minha história, mas aquelas que ainda não conhecem, que seja algo que venha dar esperança, que venha motivar, que venha dar vida, né? Sim. E ainda muito pequena, eu sou gaúcha, eu nasci no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, é uma cidade perto de Porto Alegre, né? E eu vivi até uns 7, 8 anos ali, né? Então, ainda muito pequena, assim, eu ouvi muitas palavras que eu não gostaria de ter ouvido, né? Palavras, assim,
não eram palavras boas, eram assim palavras de depreciação. Meu pai, na verdade, ele queria que eu fosse um menino, né? E eu nasci menina, minha irmã também, né? Depois que veio depois de mim era uma menina. E meus pais já haviam perdido uma filha antes de eu nascer. E ela viveu apenas alguns dias. Então eu cresci ouvindo da minha mãe sobre a morte da minha irmã. E muitas vezes eu desejava estar no lugar da minha irmã. Então, era como se eu me sentisse culpada. E eu pensava assim, puxa, se eu tivesse morrido e a minha irmã tivesse ficado, talvez a minha mãe tivesse sido mais feliz. Eu pensava muitas vezes, né? E eu também, eu sempre fui branquinha assim, né? Hoje eu tô com umas espinhas, mas eu sempre fui branquinha assim e sempre tive cabelo assim. Meu cabelo não é pintado, ele é assim. E eu não gostava de mim, por eu ser muito branca e ter o cabelo muito claro, porque muitas meninas na escola, elas riam de mim. Tinha umas vizinhas lá da minha avó que diziam que eu era uma lemoa da coxa branca, essas coisas que a gente ouve, né? Meu Deus. Então eu pensava assim que quem era como eu, branquinho, com cabelo claro, era uma pessoa feia, né? Então, desde criança, muito pequenininha, mas muito pequena mesmo, né? Assim como quando você você está aprendendo a falar, eu já ouvia isso, eu ouvia essas histórias, né? E eu não sabia lidar com isso muito bem, né? E lá pelos meus 7, 8 anos, meus pais, então, venderam a casa que nós tínhamos lá. Meu pai, assim, tinha um salário muito bom, né? Onde nós morávamos no Rio Grande do Sul. E aí eles venderam a casa e nós nos mudamos para Santa Catarina, um município chamado Concórdia, mas mais para o interior, que depois emancipou, enfim. Então eu comecei a viver outras experiências. Por exemplo, começou a faltar dinheiro. Meu irmão ficou muito doente, então meus pais, eles sobreviviam do que eles tiravam na roça. E na roça nem todo mês você consegue algo para se sustentar, né? Ou dinheiro, né? Você até consegue o que tem, leite, né? O que você produz. Mas meu pai não tinha experiência em plantação, né? Então ele não sabia como plantar, como colher. Ele não tinha experiência, né? Então foram anos muito sofridos. E também nesse meio tempo, lá pelos meus 7, 8, 9 anos, eu comecei a ser molestada fisicamente por uma pessoa que eu confiava muito, né? E eu comecei a desenvolver medo. Eu tinha medo para dormir, eu tinha medo que essa pessoa fosse me fazer mal, entrar no quarto, né? Então, eu comecei a desenvolver medos, né? Eu lembro assim, eu já era adolescente, eu já estava no meu 6º, 7º ano, eu lembro que eu me agasalhava muito, sabe? E porque eu tinha medo de mostrar, eu não queria mostrar meu corpo, eu queria que todo mundo me achasse, de certa forma, feia, né? Porque isso aliado à vida que eu observava nos meus tios que bebiam muito, né? Então eles eram alcoólatras, a maneira como eles tratavam as minhas tias, os meus primos. Então tudo isso foi desenvolvendo em mim medos, muitos medos. E eu lembro assim que muitas vezes eu desejava algo, tinha sonhos, mas eu tinha tanto medo que aparecessem homens que eu não poderia confiar, que eu pensava assim, não, eu nunca quero ter uma família, né? Meu Deus. E o tempo foi passando e quando eu tinha, lá pelos meus 17, 18 anos, um rapaz, ele começou assim, a conversar comigo, ele começou a se aproximar e ele, assim, nossa, eu comecei a ter confiança nele.
E passaram alguns meses e a gente começou a namorar. E aí eu engravidei, né? Depois de um tempo de namoro eu engravidei. E como era um lugar muito pequenininho, é um lugar, assim, 100% alemão. Hoje já não é mais, assim, né? Mas era uma comunidade que tinha, se tinha 300 famílias, era muito. Não tem, acho que nem 200 não tinha. Então, o costume era assim, se a moça engravidasse, ela tinha que casar, né? Na minha terra era assim também. Isso. Então E é você uma me entende, vergonha né, naquela Bia? época, né? Porque quase não existia esse tipo de coisa, então era uma vergonha naquela época, né? Muita Nossa, vergonha. nossa, por Sim. muitas meninas ficava falada. É. E a minha mãe, ela dizia, ela vinha, né, na minha casa, depois que eu já tinha casado, e ela jogava assim a Bíblia, ela dizia, você não acredita em Deus, você envergonhou nossa família. Então, teve uma época que só meu pai vinha, né? E eu grávida, né? Então, o tempo foi passando e eu comecei a ver no meu ex-marido, né? Coisas assim que eu não queria ter visto, né? Eu comecei a ver ele mudar e eu comecei, assim, a desconfiar que ele me traía. Mas eu não tinha provas, porque ele negava. Então ele me chamava de louca, ele me chamava de... Você tá vendo coisa, você tá maluca, ele dizia. Meu E chegou um Deus. momento que eu pensei realmente que eu tava ficando louca, né? E aí eu engravidei do meu segundo filho, né? E aí eu lembro, assim, que teve um dia, eu já tava no final da gestação. Tu vês, Bia, é uma coisa que eu nunca contei em nenhuma live, isso que eu vou falar agora. Mas tá no meu livro. E aí ele me disse, eu disse assim, puxa, hoje eu tô tão cansada, porque eu tinha uma baita de uma barriga, né, na segunda gravidez. E aí ele me disse, bom, tu te vira, tu que engravidou, tu te vira com esse barrigão, ele me disse. E aquilo foi uma dor muito grande pra mim, muito grande. E eu guardei isso no meu coração. E aí aconteceram muitas coisas e eu começava a desconfiar cada vez mais dele, porque ele chegava tarde, ele me deixava muito sozinha. Então ele ia muito assim para um lugar onde eles jogavam, bebiam, enfim. E eu desconfiava que ele ia para as casas, né, de prostituição, mas ele sempre negou. E aí chegou um dia que eu descobri, eu comecei a pegar, naquela época tinha ainda telefone fixo, eu não sei como é ali, mas aqui no Brasil quase não se usa mais, né? Telefone fixo. Ainda mantém, mas a maioria das vezes é celular mesmo. É celular mesmo, né? O meu fica de enfeite ali no corredor. Pois é, eu também, eu nem tenho em casa. E aí, eu lembro assim que eu peguei as listas telefônicas e eu vi números muito estranhos, que dava interurbano, né? E aí eu comecei a ligar para esses números. E a primeira ligação eu reconheci a voz da mulher. E aí eu fui descobrindo que ele tinha muitas mulheres. E aí eu descobri que ele engravidou uma pessoa muito próxima a mim, era minha prima, inclusive. Ela trabalhava por 4 anos já na minha casa. Ou seja, a segunda pessoa do seu marido para sua prima foi já a segunda pessoa que traiu a sua confiança que você estava tentando resgatar nas pessoas. Isso. Então eu descobri muitos, assim, relacionamentos dele com muitas mulheres, eram mulheres casadas, a maioria eram minhas amigas, né? Meu Deus. Então eu não confiava mais em ninguém. E eu tinha 25, 26 anos. E eu pensava assim pra mim, puxa vida, eu não confio em ninguém, né? Eu não tenho apoio de ninguém, eu não tenho amigas, eu não tenho amigos, eu não sei com quem contar. Então, muitas vezes eu pensava assim em suicídio. Eu tentei 3 vezes o suicídio. O quê? A terceira vez eu fui parar na ala psiquiátrica do Hospital de Concórdia. Tinham 3 grades até você poder sair, porque você não pode sair. Né? Quando você está em risco de se matar, eles te internam e eles te dão medicação
e eles não te deixam sair de lá se você não tiver com a cabeça diferente. E o médico, eu lembro que ele veio conversar comigo, ele disse: Anne, você é uma professora, você é diretora de escola. Eu disse: não, mas ninguém sabe que eu tô aqui. E eu não contei pra ninguém. Então, ele disse assim, veja a vida de outro jeito. Eu disse: como de outro jeito? Eu só não tenho ninguém que eu confio. E esse médico me conhecia. Ele era médico nessa vila que eu morava. Então, depois que isso aconteceu, quando eu descobri a verdade, eu me separei. E aí eu fui morar para Concórdia, então, a cidade, né? E eu pensava assim, agora as coisas vão mudar. Só que tem algo que a gente começa a perceber, não adianta você mudar de lugar se você não muda, não é mesmo? E eu não sabia como mudar. Então eu sentia muita raiva pelo meu ex-marido. Eu sentia, assim, muito medo desse homem que me molestou. Eu sentia muito medo dos homens. Eu pensava que nenhum homem prestava. Então eu comecei a desenvolver um grau assim de raiva, de ódio dentro de mim. E eu não perdoava, eu não conseguia perdoar. Não conseguia. E comecei a entrar em depressão. Gastei muito com remédios. Eu tinha assim uma bacia enorme, não sei se vocês conseguem ver, uma bacia enorme, cheia de remédios. E eu tomava em doses cada vez mais altas, e isso não me ajudava. Tentei em psiquiatra, psicólogo, mas nada me ajudava. Então, eu pensei, bom, então o negócio é eu tirar minha vida, né? Porque meus filhos, alguém vai cuidar, eu pensava assim, né? Ou a minha irmã, ou os meus pais, alguém vai cuidar. E aí foi no final foi 2004. Eu estava numa sala de aula, eu era professora universitária, e aliás, antes de 2004, isso, 2004, não posso me confundir nas datas. Eu tinha visto uma bola enorme aqui no meu pescoço, e eu fui consultar, e a médica fez exames, enfim, e ela disse: olha, Anne, isso aí tem cara de ser um câncer de tireoide. Aí foi tirado dos dois lados, enfim, e realmente já era uma bola desse tamanho de um lado. E aí, só que a biópsia deu como sendo um câncer benigno. Somente 4, 5 anos depois foi descoberto que não, que era maligno, mas ninguém sabia, tinha sido um diagnóstico errado. E aí, naquele mesmo ano, 3 meses depois, eu tinha uma mancha aqui assim, ó, nas minhas costas. Sabe aquelas manchas de pele que ficam escuras? Sim. E aí eu comentei com um amigo meu, eu disse: olha, eu tô com uma mancha aqui atrás e ela sangra a cada pouco. Eu disse: vamos lá, um tal médico, ele vai tirar pra você, que é amigo meu. Aí quando eu cheguei lá, esse médico era um médico oncologista, ele me disse: olha, ele disse, isso aí é um melanoma, é um câncer de pele e a gente precisa tirar, porque ele é um câncer extremamente agressivo. E se a gente não tirar, ele pode invadir teus órgãos. Aí tá, ele tirou, e 7 dias depois ele disse: olha, eu tenho que tirar mais margem, porque ainda tá em perigo. Aí ele tirou mais margens. Eu sei que ficou um buraco muito profundo, que depois eu fiquei 3, 4 anos usando esse esparadrapo, aquele em cima, né, pra proteger. E aí eu perguntei para ele, quando saiu aquele primeiro diagnóstico, então, eu disse: olha, eu tenho que fazer tratamento. Ele disse: não precisa, porque você é muito nova. Eu tinha 29 para 30 anos. E aí ele disse: o que eu quero te pedir é que você leve uma vida mais tranquila e que você não pegue mais sol. E eu pensei: como que eu vou viver uma vida tranquila? Eu trabalhava manhã, tarde e noite. E naquela época eu fazia mestrado, né? E aí eu pensei: como que eu vou viver uma vida tranquila, né? Eu tenho 2 filhos para sustentar, né?
E, né? E aí o tempo foi passando, resultado, 4 anos depois eu estava numa sala de aula, eu era professora universitária ainda, e estava assim muito magra, eu estava assim me sentindo muito cansada, mas eu havia trabalhado no ano anterior em 3 universidades. E aí eu pensava que era por causa disso, né? E aí eu fui procurar um médico, um neuro, porque eu tinha também muita dor de cabeça. E aí ele me disse, olha, ele disse, o que você passou, não o da tireoide, mas o das costas, me preocupa, ele falou. Ele disse, você fez exames nos órgãos? Eu disse, não, nunca fiz. Daí ele disse, eu preciso que você faça exames nos órgãos. E aí eu fui, fiz esses exames e no momento que eu retirei os exames no hospital que eu fiz, eu não sei se vocês são assim, mas geralmente as mulheres, elas abrem os exames, né? Elas querem ver o que tá lá, né? A gente é assim, vai no Google, né? Né? Então, olha, e eu fiz isso. Eu também não gosto de traduzir o que é aquele, o abacus dos exames, né? Porque às vezes só vem letra maiúscula 3, que é um nome grandão, que ninguém sabe o que é, e eles não querem dizer pra gente. Mas eu entendi que era uma coisa muito ruim nos exames, isso eu entendi. E eu comecei a entrar em desespero, comecei a gritar, tava um amigo comigo, ele era professor também, e a gente dava 2 quadras, né, o hospital do apartamento que eu morava. Certo. E eu comecei a gritar desesperadamente pela rua, eu sei que as pessoas passavam por mim, eu não via ninguém, eu chorava, chorava, chorava. E, enfim, esses meus exames, eles foram parar em vários médicos do Brasil, várias clínicas, em vários hospitais, e todo mundo me dizia que não ia adiantar mais fazer nada, que era questão de horas ou dias e que eu não viveria mais. A área mais afetada foi essa aqui, do mediastino, onde pega pulmão, os pulmões, mama, toda a parte que envolve os pulmões, as hastes, tudo, né? E eu tinha em outros lugares ainda, né? Eu tinha o baço, eu tinha, né, em vários lugares. E aí, eu sei que foi. Deu 1 mês depois, eu estava internada no hospital Santa Terezinha, que é perto de um município ali de Concórdia, que é referência em câncer, chamado Joaçaba, cidade chamada Joaçaba. E eu havia recém conhecido o Marcelo, né, que hoje é meu marido. Eu havia conhecido ele em torno de 1 mês e pouco antes. Eu não sabia ainda das metástases, nem sabia que eu tinha melanoma. E aí, agora eu vou falar um pouquinho dele, né? E aí ele me convidou para um evento que ele ia fazer lá em São Paulo. Ele me conheceu pela internet. E aí eu fui para lá e ele disse, olha, eu gostei muito de você. Você aceita namorar comigo? E eu tinha 2 dias antes, tinha recebido o diagnóstico, né? E aí eu disse, eu não posso namorar com você. Daí ele disse, mas por quê? Você não gostou de mim? Eu disse, não, gostei. Mas eu não posso namorar contigo porque eu vou morrer. Então, é questão de horas, eu não tenho muitas horas, não tenho muitos dias de vida. E eu não quero te magoar. Porque você já sofreu, né? Ele tinha perdido um filho de 1 ano e meio de meningite bacteriana. Ele tinha 1 ano e meio, o filho dele, do casamento dele anterior. Ele estava separado da esposa, da ex-esposa dele, no caso, né? Então ele ele já estava todo ferido, né? E eu disse, já pensou? Começo a namorar contigo e morro também? Eu disse pra ele, né? E aí ele me disse, olha, ele disse, o meu melhor amigo era um médico de 25 anos e ele morreu de melanoma. Mas você não vai morrer, ele me disse assim. E aí ele me contou a história do rei Ezequias, né? Ele profetizou sobre a tua vida, né, Anne? Isso.
E aí ele disse, o rei Ezequias, ele viveu mais 15 anos, Deus deu mais 15 anos. É Tá, mas verdade. eu nem conhecia essa história, nem sabia que estava na Bíblia. Não conhecia. E aí eu lembro que foi numa segunda-feira, no dia 30 de julho de 2008, Lia e meninas, eu estava deitada na cama do Hospital Santa Terezinha. Eu estava só respirando por oxigênio e aquilo não dava conta, porque eu já estava isso aqui já estava tudo sufocando, sabe? Por causa das metástases. Aqui eu tinha uma bola do tamanho de uma bola de handebol Meu que me Deus. sufocava. E eu sabia que as metástases estavam em outros órgãos ainda. Aí eu me despedi dos meus pais, dos meus filhos mais velhos, que tinham 12, 14 anos, desculpem, do meu ex-marido, da esposa dele, dos meus irmãos e dos meus cunhados. Meus sobrinhos não puderam entrar e o Marcelo, eles tinham avisado ele estava em viagem, estava chegando. E o médico não quis fazer essa cirurgia, quem implorou pela cirurgia fui eu. Ele me disse assim, bom, ele me consultou naquela segunda-feira e ele disse assim, você tem até as 4 horas para todos os teus familiares estarem aqui. Eu vou explicar a cirurgia para eles e você vai, já que você quer a cirurgia, você vai a óbito, porque você não tem 1% de chance para viver. E ninguém faria a loucura que eu tô fazendo, né, porque você tá me pedindo. Então você e a tua família vão assinar um termo onde você vai se responsabilizar pela sua morte. Meu Deus. Eu disse, tá bom. Porque é a única chance que eu tenho. Eu disse assim, mas eu nem tinha conhecimento de como realmente, que era realmente melanoma e como estava o meu estágio. Nem sabia disso direito. E aí eu sei que na manhã seguinte, naquela terça-feira, ele ainda pediu 3 vezes para eu desistir. E eu disse que eu não ia desistir. E aí eu sei que eles aplicaram anestesia. E eles fizeram anestesia, eu entrei em coma. E durante o coma eu tive a visão de um túnel de luz. Uma luz muito forte mesmo. Eu conheço esse sonho. Eu também vi esse sonho. Então, é um pouco da morte. Eu não conhecia isso, eu não sabia nada do que significava isso, porque depois do túnel eu vi um jardim muito lindo. E algo me puxou, eu não sabia o que era esse algo. Eu só vinha saber 4 anos depois, dá pra dizer, que eu vinha entender, né, tudo isso. E aí, quando eu acordei, assim, os pensamentos ficam todos confusos, né? E eu pensei, puxa, eu não morri, eu pensei. Aí eu fiquei mais uns dias ali naquela UTI e eu tive uma visão durante um sonho de um ser horrível. E esse ser me carregava e ele dizia, eu vou te levar comigo. E eu gritei, não! Eu consegui gritar, não! E isso eram 2:30 da manhã. E aí a enfermeira que cuidava de mim naquela UTI, ela ligou pro Marcelo e ele fez uma oração. E eu me acalmei. E aí depois eu saí daquela UTI, fui pro quarto e comecei o processo de quimioterapia e muitas cirurgias. Queridas, foram assim, tirava de um lado e saía do outro. De tantos órgãos que pegou, né? Abdômen, inguinais, foram 5 cirurgias até hoje. A mama, a axila, cervical, eram muitos lugares, baço, enfim. E nada me curava. E foi final de 2010, quando meu fígado estava enorme, já não suportava mais tanta medicação, porque químio não funcionou, a cirurgia não, né, tirava de um lugar e saía do outro. Aí eu fiz interferon, né, por 1 ano e 8 meses, e o meu fígado estava acabado.
E aí eu cheguei pro meu oncologista, Dr. Ruggiero, e ele disse: Anne, tudo que nós podíamos, nós fizemos por você. E eu não tenho mais o que fazer, porque medicação, nada dava conta, nem morfina, nada. Nada fazia mais efeito, eu não tinha mais veia, eu não tinha... O hospital de Concórdia, onde eu morava, nem me aceitava mais. Porque eu não tinha mais nem cor, nada, né? E aí ele me disse: o que eu posso te dar? Eu vou te dar uns potes de morfina. Ele me deu 3 potes de morfina, assim. Cada uma tinha 100 comprimidos. Ele disse: toma. Ele disse assim. Porque eu queria ir para casa, eu queria morrer em casa. Isso também foi numa segunda. E aí eu levei aqueles 3 potes para casa, e naquela época não tinha WhatsApp. E eu mandei um SMS para uma mulher que eu havia conhecido uns dias antes. Ela, na verdade, me conheceu e mandou flores para mim e roupas de cama. Porque ela dizia que uma mulher acamada tinha que dormir em lençóis limpos e cheirosos. E eu lembrei dela. E eu mandei um SMS para ela dizendo assim: são meus últimos minutos. Eu decidi morrer em casa porque o médico quis me sedar para eu morrer no hospital. Eu não queria morrer no hospital. E aí ela me perguntou: eu e as minhas amigas podemos ir até você? Eu disse que sim. E aí quando elas chegaram, elas me disseram: olha, estamos orando por você e na próxima quarta nós queremos te levar para a nossa igreja porque nós acreditamos que Jesus pode te curar. E eu ainda pensei assim: bom, eu vou morrer do mesmo, então a minha mãe, né? Porque eu sabia que a minha mãe ia ficar muito brava, né? Porque ela ia dizer que eu tinha trocado de religião, porque eu já tinha tentado ir numa igreja de crente antes, mas a minha mãe descobriu e brigou muito comigo. Isso 4 anos antes. E aí elas me levaram naquela quarta, não morri até lá, né? E elas me levaram carregada, porque eu não... E elas sentavam do meu lado e me seguravam, para eu não cair. Então eu levava um pacotinho plástico, levei um pacotinho plástico onde eu vomitava dentro, porque nada parava no meu estômago, enfim. E aí eu lembro que naquele culto eu ouvi a primeira vez: para meu Deus não existe impossível, pois para tudo ele tem solução. E eu chorei muito, porque eu pensava: até para mim tem solução? Uma pessoa destruída, né, emocionalmente, fisicamente, será? Eu pensava assim. E aí, quando o pastor começou a pregar, eu pensava assim: puxa, eu já pensei tão mal desse pastor, tão mal. E agora ele tá ali falando como se ele soubesse toda a minha vida. E aí, quando terminou aquele culto, elas me levaram até o pastor. E eu pensei assim: puxa, e agora ele ainda vai orar por mim. Eu pensei tão mal dele. E aí ele perguntou: o que você tem? Daí eu disse: o meu câncer não tem cura. A primeira coisa que ele falou: nunca mais diga o meu, porque ele não é seu. E aquilo me chamou a atenção. E só que eu não entendi na hora, mas como ele não é meu, se ele tá em mim, eu pensava assim, né? E depois, somente mais tarde, eu vim a entender, né, que a gente nunca pode dizer a minha dor de cabeça, o meu câncer, né? A gente nunca pode dizer isso, porque isso não é da gente, né? E aí ele olhou para mim e ele disse assim: tinha um rei chamado Ezequias. Eu pensei: ele tá falando a mesma história que o Marcelo me contou, e a Bíblia tem tantas folhas, eu pensava assim. E essa profecia do Ezequias eu recebi quando eu não sabia o que eu tinha, que eu estava olha só, padecendo da tuberculose. Eu entrei no 4º grau da morte com uma gravidez. E uma pessoa disse a mesma coisa para mim: olha, Deus manda te dizer que o rei Ezequias, os anos dele foram prolongados. Eu disse você também, isso é para você, e eu não sabia o que eu tinha. Tu vê? Então, Deus sabe todas as coisas. E aí ele olhou para mim e disse assim: já que a medicina não te curou, quem vai te curar vai ser Jesus. E você vai contar para o mundo inteiro
pensava assim, mas como, né, Jesus curar, como... Eu não entendia essas coisas, eu nunca tinha ouvido, né, a palavra dessa forma que eu tinha ouvido. Mas o fato é que eu dormi diferente naquela noite, quando elas me deixaram em casa, deitada na minha cama. E todo domingo e nas quartas elas faziam isso, elas me levavam para a igreja. E nas segundas, elas tinham um pequeno grupo delas, elas me levavam para o pequeno grupo. No início eu não conseguia ler a Bíblia, essas coisas. E eu nem sabia como. Mas elas começaram a me ensinar. Olha, Anne, você ora assim, você lê a Bíblia desse jeito. Não precisa começar da frente, né, e ler até o... Não é assim que a gente faz. E elas foram me ensinando. E eu pensava assim, puxa vida, a professora universitária leu tantos livros, mas a Bíblia ela nunca leu e nem entendia. E aí as semanas foram passando, os meses foram passando, e a minha barriga foi diminuindo, meu cabelo começou a crescer e voltou igual como era. E eu comecei a pegar peso, e 6 meses depois eu decidi que eu iria me batizar, me batizei. E aí eu comecei a ler muito a Bíblia, livros, assim, que falavam da palavra. E aí quando... Você acompanhando nesse processo. Isso. E sem tratamento, mas não tinha mais tratamento pra mim. E aí, mas ainda continuava fazendo cirurgia. E aí, de repente, uma noite, já tinha se passado 4 meses que eu tinha me batizado. Eu e o Marcelo, nós estávamos brigados, que a gente brigava muito. E aí Deus me deu um sonho que eu tinha que perdoar ele. E eu liguei para ele, dizendo que eu ia perdoar ele. Porque ele era uma pessoa assim muito... Ele tinha muita raiva dentro dele. E eu comecei assim a me sentir muito mal, porque ele falava muito do filho falecido. E aquilo me fazia muito mal. E aí... Mas eu não sabia como lidar com isso também, recém-convertida, né, enfim. E aí eu lembro que ele me pediu em casamento. Daí eu disse assim, olha, eu preciso saber se você mudou. Porque se você ainda é bravo, que nem um cão raivoso, o apelido dele era cão raivoso. Eu disse, eu não posso casar porque você é muito bravo. E eu tô ficando igualzinha, eu disse assim. E eu não quero isso, sabe? E aí ele disse, não, né, eu vou contigo na igreja e tal. E aí ele começou, a gente casou e ele começou a ir comigo para a igreja, só que ele me abandonava no meio dos cultos. Às vezes recém começava um culto e ele saía. Com muita raiva, ele não ficava, ele criticava todo mundo, ele não queria cantar, nada. E aí muitas vezes eu ia pro banheiro, eu chorava. E eu lembro assim que as pessoas da igreja, assim, elas me diziam, Anne, fica firme, porque ele vai mudar. Algo aconteceu na vida dele, que ele se afastou de Deus. Eu disse, olha, ele lê a Bíblia, ele ora, mas ele não vive aquilo. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a descobrir que ele era desviado. Aí me explicaram que era uma pessoa desviada, né? E daí a minha líder explicou, ela disse, Anne, ele ficou muito triste porque o filho dele faleceu e ele tá de mal com Deus. Então, Deus precisa reconquistar ele. Deus vai fazer isso por meio da tua vida. Eu pensava, mas quem sou eu, né? Mas foi o que foi acontecendo. Daí teve um dia, eu já tinha vários grupos de mulheres e teve um dia que ele disse, olha, também quero o meu grupo de homens. Ele me disse assim, e aquilo me assustou, porque eu tava orando por isso, sabe? E aí, de repente, né, com 7 meses de casado, eu senti um enjoo muito forte e eu pensei, isso é gravidez. Porque eu já tinha sentido isso outras 2 vezes. E aí eu pensei, mas e os médicos, o que eles vão falar? Aí eu procurei meu ginecologista e ele disse, bom, Anne, eu preciso te dizer que é importante você saber que você tem que abortar. Eu disse, como? Abortar, ele falou. Porque uma mulher que teve tantas metástases como você, é muito perigoso passar, essas metástases voltarem durante a gravidez e você passar para o bebê.
E depois, nenhuma mulher consegue gerar um filho, porque as metástases passam pro bebê, morre ou a mulher, ou morre o filho, ou os dois. Aí eu disse, não, eu não vou abortar. Eu disse assim, porque Jesus me curou e ele me deu esse filho de presente, porque eu pedi ele em oração, para alegrar o coração do Marcelo e o meu. E aí passou-se passou alguns dias e eu tive que trocar de ginecologista. E ela me disse a mesma coisa. E eu disse, não, eu não vou tirar. Aí ela cuidou de mim por até o 3º mês e ela disse, olha, não tem estrutura aqui na cidade para você ter o bebê. É melhor você procurar Curitiba, Florianópolis, Blumenau ou Chapecó para você ter o bebê. Nossa, eu fiquei assim, quem que vai cuidar da minha gravidez? Eu pensei, quem que vai fazer minha cesárea, né? E aí eu fui para Chapecó, que era a cidade mais perto, e uma médica de lá me cuidou. E ela montou uma equipe médica, porque muitos órgãos eu não tenho partes, enfim. E ela disse, não, Anne, eu vou cuidar de você. Ela me disse, eu aceito cuidar de você. Eu não tenho medo que você morra. Ela disse sim. E o Davi nasceu perfeito, saudável, ele tem 7 anos, ele tá ali no sofá do lado, depois eu vou chamar ele aqui. Isso, a gente quer conhecer o teu milagre. E então assim, e de lá pra cá, eu sei que vocês devem perguntar, eu não tenho uma vida sem lutas, a gente tem lutas, mas a partir do momento que eu comecei a estudar a palavra de Deus, isso já são mais de 9 anos, Jesus mudou a minha vida. Eu consegui perdoar as pessoas que falavam as coisas de mim, né? Que lançaram tanta palavra ruim sobre mim, sobre a minha família. Eu consegui perdoar o homem que me molestou. Eu consegui perdoar meu ex-marido. Eu consegui perdoar aquelas mulheres, né? E muitas delas hoje já se converteram. As que te traíram, né? Isso. E também consegui entender que na palavra de Deus, para Deus tudo é possível. Quando para a medicina não é mais, para Deus, sim, Ele pode fazer milagres, né? Então, eu tenho procurado hoje falar do amor de Deus para as pessoas, falar da palavra de Deus. É lógico, tem pessoas que às vezes demoram mais para entender, outras nem acreditam. Eu tenho todos os exames, né? E eu sempre digo, né? E um deles eu coloquei no meu livro. Esse é o meu livro, né? Não sei se dá para ver. Só que fica viradinho, né? Mas dá para ler. Esse livro eu escrevi já morando aqui em Curitiba, porque atualmente vai fazer quase 4 anos que eu moro aqui. E olha como é engraçado, Bia. Eu tive uma trombose dentro do meu abdômen e eu não podia ficar em pé nem sentada, só deitada. E eu pensava assim, o que eu vou fazer numa cidade que eu nem conheço direito, não conheço quase ninguém, né? O que eu vou fazer? Ficar 6, 7 meses deitada numa cama, eu pensava assim, né? Para aquele coágulo se desmanchar. E aí um dia eu pensei, bom, eu peguei um travesseiro, coloquei assim sobre o meu abdômen, coloquei o computador em cima e disse, vou escrever meu livro, né? E vou ler a Bíblia. Tipo e assim, de uma forma... não perde tempo, né, Anne? Sabe que eu também eu sou das tuas. Eu adoeci muito aqui e mesmo assim, olha, o grau da morte da tuberculose. Se eu ficar deitada, eu pensava, eu tenho que ser útil deitada. Assim, a gente não pode perder tempo, eu pensava, né? E assim nasceu, milagres acontecem. E 3 meses depois que eu tinha terminado de escrever meu livro, eu escrevi ele em 3 meses, eu não tinha mais o coágulo, ele estava desse tamanho. E aí o médico disse, olha, não sei o que aconteceu aí. Ele disse assim, mas esse coágulo que era desse tamanho, tá assim, e você já tá liberada para sentar e para caminhar. E aí eu pensei, eu era para escrever esse livro, porque onde eu morava, em Concórdia, eu não ia escrever. Eu tinha muita atividade com o grupo de mulheres e eu entendi que Deus precisava me colocar num lugar que eu ficasse parada, literalmente. Até um dia uma amiga minha ligou para mim e ela disse, Anne, foi o jeito que Deus arranjou de manter você parada, para você poder escrever esse livro. E hoje ele chega onde eu não posso chegar, né? Você já pensou em lançar ele em forma de e-book, Anne? Ele tem no e-book. Você tem? Eu quero.
Eu Sim, ele tem em e-book. Ele tem pela Apple, ele tem pela Amazon e ele tem pela MK Music. Aham. Eu fui no Amazon pesquisar, acha que eu não fui para fazer a divulgação? Só tinha em forma de livro. Mas ele tem com 2 N's, porque eles colocaram errado. Mulher, Anne Bloss com 2 N's eles colocaram. para mim que eu me encarrego de virar sua secretária. Eu passo depois para as meninas, viu? Sim, porque assim, se vocês forem na minha bio, meninas, eu tô lá como Anne com um N e Bloss com um S. Aí lá na minha bio vocês vão encontrar o livro em si, né? Só que eu não sei a questão do frete. Porque dentro do Brasil ele não tem, eu coloquei sem frete, mas fora do Brasil é muito caro às vezes, né? É. Mas ele tem no digital, sim. Ele tem no digital. Gente do céu, eu tenho um Kindle lá. É. Eu vou ter mais esse lá no meu Kindle. Sim. E ele foi publicado pela MK, né? E aí, mas às vezes eu também tenho culpa, porque eu não divulgo isso muito, né? Vou te ajudar a divulgar, viu? Eu sou boa pra isso. Então. E assim, Bia, você sabe que há 2 meses atrás eu peguei Covid e eu estive numa UTI, né? Pois é, menina, olha isso. Então era um risco muito grande por causa dos meus pulmões, porque eles foram retirados em 2008. Só que o pulmão, ele regenera, mas a tua capacidade pulmonar, ela fica muito restrita. Até, inclusive, agora, vocês viram que eu tô tomando água bastante. Por quê? Porque, às vezes, eu ainda tenho dificuldade para respirar. Então, era um risco muito grande eu pegar Covid, né? E aí, simplesmente, o que aconteceu? Deus, de uma forma sobrenatural, me deixou ficar com o celular, coisa que eles não deixam ninguém. E eu fui gravando pequenos vídeos, ia falando com as pessoas como eu estava. Ela não parava, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo falava isso. Eu não vou nem... Olha a suja tentando falar da mal lavada, repara. Não, mas... Eu não sei, eu pensava assim, o que eu vou fazer, né? Primeiro eu fiquei numa UTI Covid com outras 3 pessoas. Depois eu fiquei numa isolada, completamente sozinha. Depois eu fiquei no quarto, completamente sozinha. Então, muitas vezes as palavras vinham e eu pensava, preciso compartilhar isso com as pessoas, né? E isso fez com que muitas pessoas que também estivessem passando por Covid, ou familiares, ou amigos, elas compartilhavam e diziam, olha, você pode ter esperança, né? Não fique com medo de morrer, né? Então... eu acho que Deus, ele sempre vai usar essas situações, né? Basta a gente ouvir ele, né? E procurar ajudar as pessoas. E então, era uma forma que eu pensava, puxa vida, vai ajudar as outras pessoas, né? Resumindo, é essa minha história, né? Mas, agora, eu resumi bastante. Como que foi essa gravidez? Se você ficou com medo, apesar de que você sabia que era o seu sonho, né? Sim. Você pedia para o papai essa gravidez, era impossível perante a medicina, foi loucura para a medicina. Foi. Mas quando você descobriu a gravidez, você e ele, como é que foi isso? Primeiro foi um susto, né? Porque eu tinha orado uns dias antes. E eu pensei, Deus atendeu, né? E assim, nossa, isso foi algo assim, eu pensava, ainda hoje, Davi, vem cá. Eu digo assim pra ele, filho, você alegra a nossa casa. Olha ele aqui, ó. Oh, meu Deus. Meninas, faz um print da gente aí, nós 3. Alguém se encarrega de fazer um print da gente, por favor? Alguém fez o print? Ai, que lindo! Esse é meu Davi. Né? Meu Deus do céu! E aí eu postei foto no meu Instagram, pode sentar, filho. Opa, desculpa. Para realmente as pessoas acreditarem que ele saiu da minha barriga. Porque senão tem gente que acha assim, não, ela, né, não saiu dela. E saiu sim, saiu de mim. Saiu de mim e nós somos o único caso conhecido no mundo. Meu Deus! Sim, de melanoma metastático. Assim, Bia, nossa, eu teria muita coisa para falar, né? Mas assim, eu procurei resumir, né, para as pessoas, é até uma linha do tempo, né? Você resumiu que é para mod a gente ficar com vontade de comprar o livro, né?
É que é tanto detalhe, gente vê tanta lá. coisa, né? Porque, e assim, eu aprendi que realmente para Deus nada é impossível. Não, E atrás no meu livro eu coloquei, ó, não, quando ninguém mais via vida em mim, nem eu mesma, ele transformou dor em alegria e morte em vida, porque para ele nada é impossível. Lucas não, 1:3-7. Aqui, ó, não. Meu Deus do né? céu, eu quero esse livro. Anne, me passa, pelo amor de Sim, God, esse bendito link que eu vou comprar ainda hoje sim. esse livro, viu? É, Mas e, vamos eu, realmente e é assim, isso. até peço desculpa, porque eu acho que eu nunca lembrei de falar. Lá no início eu até falava que tinha o e-book e tal, mas eu realmente, sabe quando você não nem passa despercebido, né? Você nem comenta com as pessoas. E eu podia ter falado isso já, né? E tal. Mas é uma forma de, às vezes, pessoas de longe. Eu tenho uma amiga, quando ela veio para o Brasil, ela mora nos Estados Unidos, ela também levou livros, sabe? Enfim, né? E, então é uma maneira, às vezes, né? No Japão, eu sei que já uma mulher, ela comprou pelo e-book, Meu foi a única forma que ela Deus. conseguiu, né? Portugal também, né? Mas eu realmente esqueci de divulgar isso, eu tenho esquecido, né? Eu tenho Mas para mim que você precisa, essa sua história precisa virar filme, minha filha. todo mundo me fala isso, eu disse, mas eu nem sei, porque a gente não conhece esse mundo, não. Mas o importante é que o que eu queria dizer, assim, né, para vocês, é que eu não acreditava em nada disso. Nada. E para Deus todas as coisas são possíveis, sabe? E Deus tem um propósito com a vida de cada uma de vocês que tá aí, tá online, as pessoas que ainda vão assistir, né, com a tua, Bia, né? E a gente às vezes não consegue entender isso muito, mas Deus ele vai desenrolando, né, as coisas, ele vai mostrando, né? E o importante é a gente sempre perdoar. Eu gosto muito de falar sobre essa parte do perdão, porque isso trouxe muitas, tanto doenças físicas quanto emocionais, isso trouxe muita tristeza para minha vida. E eu sempre digo assim, se eu tivesse conhecido a palavra como eu conheci dos 9 anos para cá, tivesse conhecido Jesus que hoje eu conheço, eu não teria sofrido assim, né? Mas para Deus, ele sabe de todas as coisas, ele tem um tempo para todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Então, eu creio que foi no tempo dele, né? E hoje, assim, eu procuro passar isso para as pessoas, né? Que elas não desistam dos seus sonhos, que elas não desistam de si mesmas, que elas possam se sentir amadas, né? Porque Deus ama, existem muitas pessoas que nos amam de verdade, como aquelas mulheres que me levaram carregada para a igreja e eu pude ter o meu primeiro contato, assim, de uma forma diferente, real da palavra de Deus, né? Pois é. E aí, depois que você conheceu o verdadeiro Deus, né, mano? Quer dizer, você só ouvia falar dele, né? Como diz o Jó. Depois você começou a ter experiência com ele. E aí você foi descobrindo que o perdão Era imprescindível. ele é espiritual, não é? À medida que você foi perdoando, a cura foi chegando. Foi um presente no lugar daquela dor. Você foi recebendo cura. Sim. Cura emocional, cura física, espiritual. E ganhou um novo... Ó, gente, ganhou um maridinho. Ganhei meu boss. Deu marido para ela, deu a vida dela de volta. Tá bonita, linda e maravilhosa. Tem um filho lindo e cheiroso, tá, minha filha? Escreveu um livro. Olha isso, gente. Veja se o Papai não é lindo. E assim, detalhe, os meus 2 filhos mais velhos, eles já têm mais de 20 anos agora. Eles mudaram muito. Hoje, assim, eles são fantásticos, né? Porque eles viram muita coisa, né, na vida deles, né? E Deus tem também transformado o coração deles, né, aos poucos, né? E então é algo assim para você também nunca desistir de um filho, sabe? Mesmo que ele passe por grandes lutas, né? Você como mãe, às vezes como tia ou avó, não sei quem nos assiste,
Mas é muito importante você sempre orar. Eu sempre, desde que eu conheci Jesus, isso já vai fazer, Não desistir daquele né? filho. Nunca desisti. Orei muito pelo meu pai aceitou Jesus faz poucos dias, meu pai está lutando contra um câncer, né, metastático. Então Deus sempre responde orações, mais cedo ou mais tarde. Sim, é verdade. Ai, mano, eu tô tão feliz com a tua história, assim, o final, sabe? As pessoas, às vezes, elas precisam de alguém como testemunho vivo do que Deus fez na sua vida, para elas acreditarem que esse Deus, ele existe, porque tem gente que vai buscar a resposta em lugares errados. Com Eu pessoas fui buscar muito em muito lugar. Eu fui uma delas antes de conhecer, né? E aí, É. infelizmente, só vê o que? Frustração, decepção, não é? Os problemas só aumentam, as coisas não se resolvem. Olha, nós temos muitas coisas em comum, como mandarem tirar o bebê, a gente Sim. tem como isso. Em comum não desistir do filho mais velho, né? Eu passei Sim. muitas lutas com a minha filha mais velha, não desisti dela, adoeci, doente mesmo, eu fui atrás, doente mesmo, eu olhei e orei por ela, doente mesmo, eu investi tempo para resgatar ela de volta para o coração de Deus, sabe? E não é fácil, a gente pensa que vai morrer, né? Mas não, As pessoas dizem assim, você é muito forte. Eu não sou forte, gente. Não, a gente não é. Não é forte, ela não é forte. Deus é que se faz forte dentro da gente. Porque se ele não colocar a gente em pé, a gente não consegue. É muita luta, é muito que chorar. Às vezes você precisa engolir o choro e se mostrar que está tudo bem para as suas misturinhas não adoecerem. É verdade. Olha, mana, muito obrigada. Imagina. Obrigada de coração. Eu amo a sua vida. Eu tô louca para ler esse livro. Tô louca para ver os retratos desse livro. Sim, eu coloquei fotos. Eu coloquei fotos. Eu trabalho muito com fotos, porque as pessoas, elas gostam muito do visual, né? Também. Manda para assim, gente o link, por favor, por favorzinho. E tem um link lá na minha bio que ele vai para todas as opções, né? Mas eu vou colocar depois no Stories, né? Para facilitar. Mas eu quero te agradecer, quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Eu sei que o Instagram vai cortar daqui a pouco, né? 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Bia, que Deus continue te abençoando, continue usando sua vida, né? Obrigado pelo convite, né? Que Deus te abençoe grandemente. E cada pessoa que esteve aqui conosco, né? Aquelas que ainda vão estar, né? A gente vai ficar gravado. Que Deus abençoe grandemente e um grande beijo para todo mundo. Beijo no teu coração, mana, que o papai te abençoe. Que não Amém, você também. A gente continuar fazendo live para levar o amor de Deus para outras pessoas, né? Amém. O perdão, a cura, a libertação. Verdade. Eu tô muito feliz, viu? Beijo, mana. Beijo. Deus abençoe. Deus te abençoe. Também. Eu vou salvar essa live e vou te mandar uma cópia, tá? Isso, joia. Tá. Beijo, tchau. Último print, gente. Último. Vai. Já, gente. Eu não tô printando nada. Tchau, mano. Tchau. Poderoso ele é.